continue abençoando a todos. Mas, meus irmãos, vamos para o momento da nossa reflexão. E a nossa reflexão de hoje está baseada em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 3 do capítulo 2, e o tema é o impacto da palavra de Deus, ou o impacto da palavra, o impacto da nossa relação com a palavra de Deus. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, e nós vamos ler a palavra do Senhor. A minha Bíblia já está aberta aqui. Nós vamos ler a partir do versículo 13 e vamos até o versículo 3 do capítulo 2. Diz assim: Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Vamos buscar o Senhor mais uma vez em oração? Ó Deus, nesse momento em que nós dirigimos a Tua palavra, a nossa oração, a nossa petição, ó Deus, é que o Senhor mais uma vez fale conosco, que o Senhor esteja moldando a nossa vida através da Tua palavra. Fala conosco, Pai. E assim como o salmista Davi orou, nós oramos também nessa manhã. Abre, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos ver as maravilhas da Tua lei. Porque se o Senhor não abrir a nossa visão, nós não enxergaremos as verdades e as maravilhas do Senhor para a nossa vida. Então, precisamos do Senhor e imploramos isso em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar algumas lições, que Deus colocou no meu coração através da minha devocional nesse texto. E eu coloquei como título dessa reflexão, o impacto da nossa relação com a palavra de Deus. A gente viu em encontros passados, como Pedro preparou o coração da igreja para esse tempo de perseguição que ela estava enfrentando.
E a gente viu depois, né, no dia de ontem, que nós fomos convidados a ter um tipo de vida diferente. O contraste entre o versículo 14, né, e o versículo 17, o versículo 14, eles não vivam com as paixões que anteriormente vocês tinham, no tempo da ignorância, vivam, né, em temor, versículo 17, durante esse tempo da vossa peregrinação. Então, houve um contraste entre a vida que era vivida de acordo com as paixões que nós tínhamos anteriormente e a vida vivida em santidade e temor, tendo o próprio Deus como padrão de santidade para nosso proceder. Agora, eu quero falar um pouco sobre o relacionamento da nossa vida com a palavra de Deus. Do versículo 22 até o versículo 3 do capítulo 2, nós podemos dizer que Pedro está falando acerca da palavra de Deus. E aí a gente vai ter algumas lições que nós podemos aprender para a nossa vida. Por exemplo, primeiro ele fala o seguinte, a expressão do versículo 22 é: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Ou seja, a nossa vida, a nossa alma, ela é purificada pela obediência. A nossa vida, ela é purificada pela obediência, mas não é qualquer obediência. A nossa vida, ela é purificada pela obediência à verdade. E eu posso afirmar, a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Quando a gente olha para João capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu gosto muito de um missionário norte-americano que veio ao Brasil e atuou poderosamente em Minas Gerais, mas ele é autor desse livro aqui, que eu tive um treinamento lá em Pernambuco, Evangelismo Pioneiro. E o nome dele é Thomas Wade. E o Thomas Wade, ele dizia assim, num treinamento que eu fiz lá no Colégio Americano Batista: quem é a verdade? Ele perguntava. E a gente respondia: Jesus, a palavra de Deus. Quem é a verdade? Jesus, a palavra de Deus. E ele fazia a gente apontar para cima, Jesus, e a palavra de Deus, a gente levantava a Bíblia. Então, quem é a verdade? Jesus, a palavra de Deus. Quem é a verdade? Jesus, a palavra de Deus. Logo, a verdade que nos purifica é Jesus, a verdade que nos purifica é a palavra de Deus. O relacionamento que eu tenho com a Bíblia é, então, o que vai impactar a minha vida de santidade ou não. Nossa purificação está diretamente relacionada à postura, ao relacionamento que temos com a palavra de Deus. E quando a gente fala de santificação, é no sentido amplo, porque o próprio versículo 15 vai dizer: pelo contrário, segundo aquele que vos chamou, sejam santos em tudo que vocês fizerem. Assim está na versão Nova Almeida atualizada. Mas eu gosto também da versão antiga que diz: sejam santos em todo o vosso procedimento. Agora, ser santo também em tudo que fizerem é muito bom, porque vai dizer, olha, sejam santos no modo de pensar, sejam santos no modo de falar, sejam santos no modo de proceder, sejam santos, sim, naquilo que vocês têm visto. Geralmente a gente associa diretamente, né, a questão da santidade, geralmente a gente associa a questão da sexualidade, e é o que é mais latente, sim, de fato, temos que ser santos, principalmente nessa área, mas nós nos esquecemos muitas vezes que nós precisamos ter santidade naquilo que nós falamos. E ter santidade naquilo que nós falamos significa aplicar os princípios da palavra de Deus àquilo que nós falamos. Por exemplo, Efésios 4:29 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela que seja para a edificação daqueles que ouvem, né? Então, santificar, ser santo em todo procedimento significa falar palavras que vão abençoar,
palavras que vão bendizer outras vidas, vão abençoar. Mas ser santo significa também pensar conforme Cristo pensou. Como Filipenses 2:5, né, diz: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Alguns versículos antes, no mesmo capítulo 2 de Filipenses, vai dizer, olha, ninguém pense de si mesmo achando que você é superior ao outro. Pelo contrário, considere as outras pessoas superiores a você mesmo. Logo, ter santidade em nosso pensamento significa pensar sempre em considerar que o outro seja superior a si mesmo. E se eu penso que eu sou superior ao outro, o meu pensamento não está sendo santo. O meu pensamento está contrário à palavra de Deus. Logo, a nossa alma, a nossa vida, ela é purificada através da obediência à palavra. Não basta também ler a Bíblia, é preciso vivê-la. O próprio Jesus disse em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Logo, então, a purificação vem do relacionamento, né? A santidade vem do relacionamento que eu tenho com a palavra de Jesus. Eu tenho gostado muito de uma expressão que Deus colocou no meu coração. Jesus Cristo é a palavra encarnada de Deus. A Bíblia é a palavra registrada de Deus. O tempo que eu passo com a Bíblia é o tempo que eu passo com Jesus. Quanto tempo você tem passado com Jesus? Quanto tempo você tem dado a Jesus? Então, a nossa purificação está diretamente relacionada à postura, ao relacionamento que temos com a palavra de Deus. Se ontem nós tivemos uma palavra que nos convidava a viver em santidade, tendo o próprio Deus como padrão de santidade, hoje a gente aprende como experimentar esse padrão de santidade. É através de um relacionamento com a palavra de Deus, porque à medida que eu vou lendo, eu vou sendo purificado. Eu lembro de uma ilustração que o meu pastor lá de Pernambuco, pastor Nilson, ele contava acerca de um jovem e um sábio, né? Um sábio. E ele diz assim, certa vez o sábio estava com esse jovem lá no celeiro, e ele disse assim, pega aquele balde, vai lá no riacho e traz água, traz ele cheio para mim. E aquele jovem aprendiz pegou o balde, foi lá, encheu e veio trazendo. E quando ele chegou para o sábio, ele notou que o balde estava vazio. E ele disse, olha, esse balde está furado. Esse balde está furado. Não tem como eu trazer água. E o sábio disse, pega o balde, vai lá no riacho, enche de novo com esse balde e traz água para mim. E o jovem, né, obediente, foi lá, pegou a água, veio. Ele veio até correndo para ver se conseguia chegar com um pouco mais de água. E quando chegou perto do sábio, não tinha mais uma gota de água no balde. E ele disse, volta lá, com esse mesmo balde, enche de novo e traz. Você tem que trazer a água para mim. E ele foi lá e foi algumas vezes. E aí ele chegou até o sábio e disse, olha, eu não estou entendendo por que você está mandando eu trazer água com balde furado. E aí o sábio perguntou, ok, o balde está furado, mas você notou alguma diferença entre o momento em que você pegou esse balde e o momento agora? E agora? E ele olhou para o balde e ele disse, quando eu peguei esse balde estava completamente sujo. Mas agora ele está limpo. Porque à medida que ele colocava dentro do riacho e trazia água, a água foi limpando aquele balde, limpando. Nós somos baldes furados. E à medida que nós lemos a Bíblia, nós somos purificados. É essa verdade que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25, ele fala o seguinte, olha, maridos, amem a vossa mulher, como também Cristo amou, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, é pela lavagem da água da palavra que nós somos santificados, que nós somos purificados. Logo, a minha relação com a Bíblia determina o alto ou baixo índice de santificação em meu procedimento. Se eu me distancio da Bíblia, então eu me distancio da santidade que Deus espera que eu tenha. Como tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus? A nossa purificação está diretamente relacionada à postura, ao relacionamento, à obediência que temos com a palavra de Deus. O grande desafio é você ler a Bíblia todos os dias. E mais, quando conseguir ler a Bíblia todos os dias, ler a Bíblia de dia e de noite. Como o salmista Davi disse que é o homem bem-aventurado e como o próprio Deus ordenou que Josué fizesse. Tão somente medita no livro da lei de dia e de noite, e assim serás bem-sucedido, abençoado, próspero. Meus irmãos, esse é o segredo da palavra de Deus. Tem gente que faz de tudo para ser uma pessoa abençoada, né? Vamos pensar juntos. Olha o texto do Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantado junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água? Ela não só dá o seu fruto na estação própria, como dá fruto em abundância. Então, a verdadeira prosperidade bíblica está diretamente relacionada ao meu relacionamento com a palavra de Deus, ao seu relacionamento com a palavra de Deus. Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? No domingo nós tivemos no culto a mensagem em que eu comecei a pregar uma série no livro de Ageu, Tempo de Recomeço, e esse tempo de recomeço falava exatamente recomeçando pelo nosso relacionamento com a palavra de Deus. Mas Pedro ainda diz, né, versículo 22, com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Ou seja, o nosso relacionamento vertical com Deus ele impacta diretamente o nosso relacionamento horizontal. O meu relacionamento com Deus e com a palavra de Deus, automaticamente ele vai impactar o meu relacionamento vertical, o meu relacionamento horizontal e vice-versa. O meu relacionamento vertical vai ser impactado pelo meu relacionamento horizontal. Tem gente que diz assim, não, eu estou bem com Deus. E está mal com o marido, está mal com os filhos, está mal com os vizinhos, está mal com o colega de trabalho, está mal com o chefe, está mal até consigo mesmo. É impossível alguém estar bem com Deus e estar mal com o próximo. É o que João diz em 1 João capítulo 4, versículo 20. Ele vai dizer o seguinte: se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, o meu relacionamento vertical, ele é impactado pelo relacionamento horizontal. Da mesma forma que o meu relacionamento horizontal é impactado pelo meu relacionamento vertical. O meu relacionamento com a Bíblia vai impactar o meu relacionamento com as pessoas. E o meu relacionamento com as pessoas vai impactar o meu relacionamento com a Bíblia. Se eu tenho algo contra um irmão, contra uma irmã, eu fico com o ouvido obstruído para não ouvir as maravilhas da lei do Senhor. Então, meus irmãos, a comunhão com Deus é um tripé.
a gente pode ver que é um tripé. A comunhão com Deus, a comunhão com o próximo e o meu relacionamento com a verdade. A palavra de Deus. Pedro está dizendo, olha, à medida que vocês obedecem à verdade, o objetivo dessa obediência é que vocês amem com amor fraternal. Quando a gente compara com 1 João capítulo 1, olha a sua palavra aí. 1 João 1, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e aí está falando com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqui a gente encontra comunhão com Ele, andar na verdade e comunhão com o próximo. Está junto, é esse tripé. Andar em comunhão com Deus exige necessariamente que eu viva praticando a verdade, obediência à verdade. E isso impacta diretamente o meu relacionamento com o próximo, porque teremos comunhão uns com os outros. É o que também a palavra de Deus vai nos dizer em 1 João 2, 4 a 6. Olha, aquele que diz, eu conheço a Deus, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Então, o meu relacionamento com Deus está diretamente relacionado à prática ou não da verdade da palavra de Deus. Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus, né? E aí, Pedro vai dizer o seguinte: com vistas ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente. Então a gente vê aqui a palavra amor repetida 2 vezes. Amor fraternal e amem intensamente. É interessante que no original grego a gente vai ver esse primeiro amor é usado o termo filéu, que é o amor de amigo. Mas amem intensamente. O segundo amor que aparece aqui, aparece o amor ágape, que é o amor sacrificial. Então, nós somos convocados, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a palavra de Deus, exige de nós uma postura de relacionamento sacrificial para com o próximo. Um amor sacrificial para com o próximo. A nossa relação com a palavra de Deus, ela nos santifica para darmos testemunhos da verdade, do amor de Deus, através de um amor diferenciado de uns para com os outros. É por isso que Jesus disse em João 13,35, nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então é assim, eu tenho um relacionamento com a palavra de Deus, eu obedeço a palavra de Deus, eu sou purificado, isso impacta o meu relacionamento com Deus e naturalmente me conduz a um relacionamento sacrificial com o próximo. Um relacionamento sacrificial com o próximo que me torna testemunha de que o amor de Deus é verdadeiro. Porque as pessoas olham para nós e veem o amor de Deus e elas reconhecem, há um Deus que existe. Meus irmãos, é interessante também que Pedro ainda diz assim, olha, amem, né? Um amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Quando a gente vê um adjetivo sendo colocado aí, por exemplo, um coração puro, se existe um coração puro, se existe a forma de amar pura, existe a forma de amar impura. Eu lembro agora que, recentemente, nunca assisti, mas a gente via as propagandas, né? Daquela novela lixo, jovem, Malhação, e dizia assim, toda forma de amar.
E tudo bem, pode apresentar toda forma de amar. Agora, nem toda forma de amar é pura. Ao padrão da palavra de Deus, não. Então, você nota que é possível amar alguém com coração impuro. É possível amar alguém com impureza de coração. É possível amar com o coração impuro ou amar de forma impura. É interessante que falando sobre o amor, né? No 1 João capítulo 3, isso eu lembrei agora, deixa eu ver se eu acho aqui, quando a palavra de Deus vai dizer que nós devemos amar uns aos outros e devemos amar não como Caim. Quando a Bíblia diz assim, amar não como Caim, significa que Caim amou o seu irmão. Amou, mas de uma forma pecaminosa. Amou de um coração impuro. Amou, então, dessa forma aqui. Amou tanto que matou o irmão. Deixa eu ver aqui, se eu acho aqui. Mas está em 1 João. Você pode dar uma olhada na sua Bíblia, né? Amem uns aos outros, não como Caim. Que coisa interessante, né? Caim amou o seu irmão. Tanto amou com o coração impuro que terminou matando o seu próprio irmão. Eu não estou achando aqui agora não, mas depois eu complemento aí a referência. Mas é no livro de 1 João. Então, o filtro do nosso coração é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é quem nos santifica. Em segundo lugar, há um tripé. A minha relação com a palavra de Deus, ela impacta tanto o meu relacionamento com Deus como o meu relacionamento com o próximo. Mas, terceiro, eu posso dizer que a palavra de Deus é o filtro do nosso coração. Como eu tenho amado? Eu tenho amado com coração puro ou tenho amado de coração impuro? Eu tenho amado de uma forma verdadeira e legítima ou é uma falsa forma de amar? Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela impacta a nossa forma de amar, ela corrige a nossa forma de amar. Alguém disse ali, vamos lá, versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12 de onde? De 1 João. Deixa eu ver aqui. Capítulo 3. Isso, obrigado, Dayana. 1 João 3, 11 e 12. Olha aqui, ó. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim. Amemos uns aos outros, não segundo o amor de Caim, que era do maligno e assassinou os seus irmãos. Então, há uma forma de amar que é uma forma assassina. É uma forma de amar com coração impuro. Por isso a Bíblia, ela é o filtro do nosso amor, do nosso coração. Agora, no versículo 23, diz assim, e aí a gente aprende uma outra lição. 1 Pedro 1, 23. Porque vocês foram regenerados, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, a palavra de Deus faz brotar em nós a realidade de um regenerado. Eu disse, nesses dias atrás, que a grande diferença na carta de 1 Pedro é que ela é escrita para aqueles que foram regenerados, para aqueles que já nasceram de novo. A Bíblia, na verdade, ela não faz nenhum sentido para quem não nasceu de novo, para quem não foi regenerado. E aqui, Pedro está afirmando, olha, vocês foram regenerados não por uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível mediante a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus gerou em nós uma semente dentro do nosso coração, que é a regeneração, para que nós também experimentemos uma vida completamente diferente. E nesse sentido é preciso considerar o impacto que a palavra de Deus gera dentro da nossa vida através da regeneração. E eu preciso ler dois textos. E eu convido você a ler primeiramente
Hebreus capítulo 8. Olha só, é preciso notar a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E qual é a diferença dos judeus, por exemplo, e daquilo que acontece na vida do discípulo de Jesus? A regeneração. Aquela garrafa PET que eu disse que ela no fogo ela engelhou e ela só tem uma forma de voltar ao normal de novo, é sendo derretida completamente e sendo gerada novamente. Isso é o novo nascimento. Mas Hebreus capítulo 8, versículo 8 diz assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então, olha, a palavra de Deus está falando de uma aliança diferente. Não é a mesma aliança do Antigo Testamento, é uma aliança diferente. Não é a mesma aliança de quando Deus tirou o povo da terra do Egito. Pois, olha lá, eles não continuaram na minha aliança e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, havia a aliança dada por Deus e o tempo todo o povo judeu buscava Deus. Daqui a pouco uma nova geração se levantava que não buscava Deus e o povo de Deus rompia com a aliança de Deus. Não era Deus que rompia com a aliança. Era o povo que rompia a aliança com Deus. Agora olha o versículo 10 de Hebreus 8. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 8, está falando sobre Jesus Cristo sendo o mediador da nova aliança. Lembra quando a gente celebra a ceia e aí a gente pega o pão, esse é o corpo que eu entreguei por vós. Fazer isso toda vez que o beberdes em memória de mim. E a gente come o pão. Em seguida, a gente pega o cálice, tomando Jesus o cálice, disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Essa é a nova aliança que está profetizada. E o autor de Hebreus está dizendo, olha, ele faz uma citação de Jeremias 31, do 31 a 34, que a gente vai olhar. E o autor aos Hebreus, ele está dizendo, olha, havia uma profecia sobre uma nova aliança. E Jesus, o Messias, ele é esse mediador dessa nova aliança. Vamos ver. Jeremias 31, versículo 31, diz assim, olha a promessa no Antigo Testamento. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que o tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. É por isso que o casamento é muito sério, porque a relação de Deus com o seu povo é uma relação que é exemplificada pelo casamento. Versículo 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, e ele está falando dos dias em que vem o reino de Deus sendo estabelecido pelo Messias, Jesus. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, uma vez que alguém conhece Jesus, é impactado pela palavra de Jesus,
ela é regenerada. Olha a diferença. No Antigo Testamento, a lei era ensinada. Ela era ensinada. E as pessoas, elas internalizavam a palavra de Deus. Com o Novo Testamento, a nova aliança, Deus imprime. Ele pega a sua palavra e imprime na mente e no coração do salvo a sua lei. E essa é a semente incorruptível, ou seja, que não é corrompida. Essa é uma base para aquilo que nós cremos da certeza da salvação e da não perda da salvação. No Antigo Testamento, o povo ele conseguia quebrar a aliança porque eles abandonavam a Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, é diferente. Não é apenas ouvindo, não é apenas assimilando, o próprio Deus imprime. Eu coloquei aqui nas minhas anotações, é como se a gente pegasse um computador e recebesse esse computador uma nova programação. E o computador, ele faz aquilo que ele está programado para fazer. Nós recebemos a palavra. A palavra de Deus, ela é impressa. Ela é impressa à medida que eu vou me relacionando. É mais do que a gente ouvir. Ela começa a ser impressa e molda o nosso coração de uma forma completamente diferente. Isso nos torna a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. A vontade de Deus se torna latente em nossa vida. É por isso que eu tenho dificuldade de acreditar que alguém já nasceu de novo, se ela tem muita dificuldade de entender as verdades bíblicas e de viver. Olha, há uma diferença entre você não entender e precisar que alguém explique, e você não aceitar. Eu não entendo nada. Eu não entendo absolutamente nada. Agora, é claro que às vezes a gente precisa de alguém que fale do contexto, explique mais ou menos alguma coisa e diz, estou entendendo, eu preciso viver isso. Quando alguém já é incomodada dizendo, eu preciso viver isso, é porque a lei de Deus já está sendo impressa no seu coração. O incômodo de praticar a palavra de Deus é um indício de que essa pessoa, ela deseja, ela já tem impressa no coração, está sendo impressa no seu coração a lei do Senhor. Quem não se importa em viver a palavra de Deus, então, na verdade, ela nunca experimentou uma regeneração. Então, a palavra de Deus fez brotar em nós uma realidade de regenerados. E é impossível alguém ter impresso em seu coração uma nova programação de vida, que é o novo nascimento, e não viver para essa programação. Qual é a realidade da palavra de Deus, então? E aí eu volto para 1 Pedro, eu preciso encerrar. O nosso tempo já está corrido. Mas eu preciso encerrar dizendo, Pedro então fala da qualidade da palavra de Deus. Qual é a qualidade dessa palavra? Primeiro, ela é incorruptível, versículo 23. E segundo, ela é eterna, ela permanece. A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E aí ele vai dar um exemplo. Por quê? Versículo 24. Toda a humanidade é como a erva do campo. Como assim? A humanidade é passageira. Toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, pode ter certeza que todas as verdades afirmadas pela humanidade, elas passam. Uma coisa, talvez, que a pessoa diz, não é isso. E daqui a pouco você vai ver que não é. Mas a palavra de Deus, ela é segura. Ela permanece. E aí vem o último impacto da palavra de Deus na nossa vida. Se a palavra de Deus impacta a nossa santificação, a palavra de Deus impacta a nossa relação com o próximo, a palavra de Deus impacta o nosso procedimento, o nosso estilo de vida, porque é uma nova programação que nós recebemos. A palavra de Deus, ela impacta a nossa postura de vida, a nossa postura com relação ao pecado e a nossa postura em relação à própria palavra de Deus. Diz o versículo 1 e 2. Portanto, e olha bem, às vezes a gente lê um capítulo e agora a gente vai para o capítulo 2, a gente acha que está tudo separado. Mas esses números de capítulos e versículos não existem no texto original.
A carta foi escrita numa tacada só. Então essa divisão às vezes nos atrapalha, a gente pensa que é um outro assunto, mas aqui você tem uma conjunção conclusiva, portanto. Ou seja, conclui-se que, ou a gente pode dizer que ao invés de ser uma conjunção conclusiva, ela seria uma conjunção, deixa eu ver, que vai nos mudar a nossa postura. Por causa disso, abandonem toda maldade, todo engano, toda hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Ou seja, a realidade da palavra de Deus exige de nós duas posturas. Ela impacta a nossa vida em duas posturas. Primeiro, o abandono das práticas pecaminosas. E aí o versículo 2 diz, como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. E esse genuíno leite é a palavra de Deus. Ou seja, a realidade da palavra de Deus exige de nós o desejo ardente por se nutrir da própria palavra de Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus impacta a nossa vida, né? A nossa prática pecaminosa, o abandono, nos leva ao abandono da prática pecaminosa e nos leva a desejar se nutrir da palavra de Deus. E está diretamente relacionado. O nosso relacionamento com a palavra de Deus está diretamente relacionado ao nosso relacionamento com o pecado. E alguém já disse, ou o pecado me afasta desse livro, ou este livro me afasta do pecado. Como tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus? Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a sermos mais e mais impactados pela palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, a nossa oração nessa manhã é que a Tua palavra venha nos impactar mais e mais para a glória do Senhor. E que, ó Deus, nós sejamos transformados pela Tua palavra, pela Tua, ó Deus, pela Sagrada Escritura. E que, ó Deus, nós sejamos moldados por ela, pelo poder do Teu Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.